Olá! Você acredita em pecado hereditário? Você já ouviu falar isso na Bíblia? Será que talvez você está sofrendo hoje algo que um antepassado seu fez de errado e as consequências até hoje são presentes na sua vida? Será que realmente existe a teoria do pecado hereditário na Bíblia? Você quer ver? Tem um texto, 2 Reis 5:27, que mostra um fato interessante sobre esse assunto. É a história do castigo de Geazi, um personagem bíblico. Diz o seguinte: portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Geazi se apoderou de algo que foi rejeitado por Elias, se apoderou, Naamã tinha dado alguma coisa para Elias, Elias rejeitou e Geazi se apoderou disso. E aí então, parece que a maldição é relatada a ele. E Elias diz essa maldição a ele. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você e os seus descendentes terão para sempre. Isto é uma afirmação de um pecado hereditário. Como entender isso? Será que eu estou sofrendo hoje algo que aconteceu com algum antepassado meu por um erro cometido dele contra Deus? Esta e muitas questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como eu sempre digo, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo, estamos prontos aqui para colocar ele na mira da verdade. Ele tem a obrigação de responder tudo baseando-se na palavra de Deus. E eu quero começar cumprimentando o professor Leandro Quadros. Este é o homem que está na mira e hoje, mais uma vez, as perguntas vão chegar aí, ó, na sua responsabilidade. Como é que tá, professor? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, graças a Deus. Que bom ter a companhia do nosso amigo telespectador e ouvinte para mais um programa ao vivo. E eu vou mandar aqui um abraço, alguns abraços rapidamente. Primeiro, mandar um abraço para a Nayara Ezin e Janaína Ezin. A Nayara é prima e a Janaína é tia de um grande amigo meu, o Heber Lima, né? O Heber mora em Brasília e elas moram em Goiânia, em Goiás. Minhas amigas, muito obrigado por vocês acompanharem o nosso programa e por nos dar a oportunidade de estudarmos a Bíblia com vocês. Que Deus guie vocês. E o outro abraço vai para Lili Morango e Edileuza, de Itaituba. Que Deus guarde a vocês e obrigado também por acompanharem a nossa programação. Muito bem, professor. Eu também queria mandar um abraço para o Gilberto. Ele é lá de Presidente Prudente, ele tem acompanhado o programa Na Mira da Verdade. Um abraço a você, senhor Gilberto, você que tem acompanhado o Na Mira aí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui estudando a Palavra de Deus. E a você que está aí em qualquer lugar do Brasil e do mundo, como eu digo, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Se você está nos assistindo através da internet, pode ser que você esteja em qualquer lugar do mundo. Hoje, o nosso sinal em TV aberta também está disponível para algumas partes da África. Na Angola, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, também estão lá ao vivo nos assistindo. E onde quer que você esteja aí, sinta-se abraçado. É um prazer muito grande ter a sua audiência, tá bom? E a você também, ouvinte da Rádio Novo Tempo, você que está nos ouvindo aí, você que está ligadinho aí na Rádio Novo Tempo, acompanhando Na Mira da Verdade, um abraço a você também, tá bom? Professor Leandro Quadros, já vamos começar quente, porque eu li um texto aqui que realmente afirma que existe o pecado hereditário, que pode acontecer sim, que nós, ou algum telespectador, ou eu, sei lá, posso estar sofrendo
algo de errado que algum antepassado meu fez. Por quê? No texto aqui de 2 Reis, Elias está afirmando que Geazi ia sofrer as consequências, a doença de Naamã, por ele ter aceito o presente que não era para ele aceitar. Essa pergunta chegou pelo Facebook. Quem mandou foi o deixa eu ver se ele fala o nome dele aqui. Só tem o codinome. Minha família, Molina, da Baixada Santista. A família Molina da Baixada Santista. Ele diz o seguinte, sobre a maldição hereditária, tem uma dúvida. Geazi, ao receber os presentes de Eliseu, que Eliseu rejeitou de Naamã, ficou com lepra e a sua descendência também receberia tal maldição, segundo o profeta Eliseu. Não Elias, como eu disse, Eliseu. 2 Reis 5:27. A Bíblia nos ensina que não pagamos por erros que outros cometeram. Como explicar então esta maldição? E realmente é um texto controverso, pelo menos. Vamos lá, meu amigo. Realmente esse é um texto que, se nós lermos, por exemplo, a expressão para sempre com a nossa mentalidade ocidental, nós teremos grandes dificuldades em harmonizar esse texto com o caráter bondoso e misericordioso de Deus. Por exemplo, em Ezequiel 18:20, Deus diz assim: a alma ou a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai e nem o pai pagará pela iniquidade do filho. Então, o caráter justo e amoroso de Deus jamais permitiria que, no aspecto moral ou até mesmo judicial, no contexto divino, nós pagássemos pelo erro de um antepassado. Agora, como harmonizar esse texto, por exemplo, de Ezequiel 18:20 com 2 Reis 5:27? Primeiramente, temos que entender uma coisa. Geazi era um assistente, não é, do profeta Eliseu, e Eliseu havia exercido o dom de cura por meio do poder divino, obviamente, e Naamã, que era um comandante pagão, creu na palavra do profeta e foi curado da lepra após mergulhar-se 7 vezes num rio. Ele demonstrou fé na palavra de Deus. E Naamã ofereceu grandes presentes para Eliseu. Só que Eliseu não quis aceitar esses presentes. Por quê? Eliseu queria mostrar para este pagão que quem curou foi Deus e não Eliseu. E que aquilo que Deus dá para o ser humano é única e exclusivamente pela graça de Deus e não pelos méritos humanos. Entretanto, Geazi ficou doido quando viu que ele não ia ter um ganho financeiro com esta cura. E contra a vontade do profeta Eliseu, contra a vontade divina, Geazi corre atrás de Naamã, que estava indo embora, feliz da vida pela cura, e acaba mentindo, dizendo que o profeta havia pedido alguma compensação financeira pela cura. E obviamente que aqui Geazi ele estava mais interessado em prata, em ouro, ou em dinheiro, ou em roupas, do que interessado na salvação da pessoa, do que interessado em investir-se com a justiça de Deus, que é transferida ao pecador que se arrepende. E aí, nesse contexto, Deus profere a maldição, sendo que Geazi desonrou o nome de Deus, comercializando a fé, infelizmente muitos fazem isso hoje. Deus deu uma maldição em que Geazi acabou ficando leproso. Agora, o problema da citação para a nossa mente ocidental é que diz que a lepra atingiria os descendentes de Geazi para sempre. Como compreender isso? Primeiro, nós precisamos entender que existe a chamada lei da hereditariedade. Esse é um primeiro aspecto. Êxodo capítulo 20, verso 4, ou melhor, verso 5, diz o seguinte:
Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Esse texto fala da lei da hereditariedade. Deus permite que maus traços de caráter e consequências, obviamente, do estilo de vida de alguém interfiram até 3 gerações. Então, não temos como nos livrarmos realmente de certas consequências do estilo de vida e das decisões de nossos antepassados. Agora, isso não significa que recebemos uma culpa no sentido judicial, porque Ezequiel 18:20 fala que cada um pagará pelos seus próprios delitos. Agora, Deus é tão misericordioso que até mesmo na lei da hereditariedade nos beneficia. Olha o que diz o verso 6 de Êxodo 20. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, Deus permite, pela lei da hereditariedade, que maus-traços de caráter, que decisões erradas afetem realmente até 3 gerações. Agora, Deus também faz com que os bons traços de caráter e que as coisas boas praticadas pelo indivíduo no seu estilo de vida se perpetuem até 1000 gerações. Agora, por que no caso de Naamã existe a expressão para sempre, como se Deus permitisse que a maldição, ou melhor, a maldição de Geazi se perpetuasse para sempre sobre todos os seus descendentes? Aqui que está um detalhe importante. Na nossa mente ocidental, para sempre quer dizer um tempo sem fim, né? Só que na mentalidade hebraica nem sempre é assim. Veja, por exemplo, o que diz o texto de Êxodo, capítulo 21, versículo 6. O seu senhor o levará perante os juízes, falando aqui de um escravo adquirido. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo para sempre. Para sempre, na Bíblia, na mente hebraica, não significa sempre um tempo sem fim, mas um tempo com fim. O termo vai significar sem fim ou com fim dependendo do objeto ou do sujeito, ou melhor, que está ligado a ele. Quando em referência a Deus, significa um tempo sem fim, porque a natureza de Deus é eterna. Agora, quando o termo para sempre é empregado em relação ao ser humano, se refere a um tempo com fim, com exceção, obviamente, dos justos que receberão a imortalidade por crerem em Cristo. Então, quando fala que a maldição de Naamã se apegaria aos seus descendentes para sempre, isso significa que Deus permitiria, sim, que as consequências da maldição de Geazi se perpetuassem por alguns descendentes. Infelizmente, nós colhemos algo daquilo que nossos antepassados plantaram. Agora, o termo para sempre não significa necessariamente que Deus fez com que todas as pessoas da família de Geazi, dali em diante, tivessem o mesmo problema. Porque o termo para sempre na Bíblia, muitas vezes, significa um tempo com fim. Então, Deus quis dizer o seguinte, que por um bom tempo, por um longo tempo, descendentes de Naamã teriam essa consequência pela decisão errada, melhor, descendentes de Geazi teriam essa consequência pela decisão errada de Geazi. Então essa é a chamada lei da hereditariedade. Mas no aspecto judicial, realmente Deus não está punindo os descendentes de Geazi. E relembra você de Ezequiel 18:20, né? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai e nem o pai pela iniquidade do filho. Então, entendendo o significado do termo para sempre na mentalidade hebraica e compreendendo esse texto à luz de Êxodo 24:6, que demonstra que Deus permite que maus traços de caráter se perpetuem até algumas gerações, mas que os bons traços até 1000 gerações, aí nós conseguimos chegar a uma compreensão do texto. Se não tivermos este mínimo de contexto, realmente ficará muito difícil interpretarmos esse verso e harmonizarmos com o caráter bondoso e misericordioso de Deus.
Ok, professor, muito bem. E o povo não dá mole não, viu? Já mandaram um SMS aqui dizendo para mim, olha, me perdoe, mas não é Elias e Eliseu, porque eu abri falando que era Elias. Depois consertei falando, entendeu? O povo não dá mole não. Viu, mas você se antecipou a turma aí. É, rapaz, mas é assim mesmo, e tá certo mesmo. Obrigado por você participar, mandar as suas perguntas, participar dando a sua opinião, isso é muito importante pra gente, tá bom? Para você que ainda não sabe como participar do programa, você pode mandar por SMS. O nosso número é 12 981 51 0101. Você manda, olha, não para de chegar. Eu recebo aqui na hora. Ou você também pode participar do programa através das redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade. E ainda tem uma outra forma que você também pode participar, que é pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. E esse eu convido você a acessar lá. Você que está na internet aí, você que é um internauta já de carteirinha, você está assistindo o programa, está com o laptop, está com o tablet na mão, acessa lá, novotempo.com/namiradaverdade, você vai poder se aprofundar mais em vários temas que nós apresentamos aqui no programa, tá bom? É um prazer ter você lá também, estudando mais a Palavra de Deus. Bom, essa pergunta aqui chegou por SMS, quem manda é Valdir, ele diz o seguinte: sou médico e muito católico. Assisto sempre o programa de vocês porque é de alto nível. Gostaria de saber em que parte da Bíblia está escrito que não devemos nos confessar a outro ser humano. A questão da confissão auricular, professor. A Bíblia relata alguma coisa em que a gente não pode se confessar a um sacerdote, por exemplo? Muito obrigado, esse nosso querido irmão católico, irmão médico que tem acompanhado o nosso programa. Obrigado pelo seu carinho, meu irmão, e também por sua confiança, né, em nos apresentar a sua dúvida. Vou lhe ajudar, meu irmão, em relação a isso. A única ocasião que a Bíblia recomenda-nos confessar erros para seres humanos é quando nós ofendemos esta pessoa. Então eu vou ler para você aqui alguns textos rapidamente. O primeiro deles é Tiago, capítulo 5, no verso 16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui há uma recomendação de confessarmos um ao outro os nossos erros, não é? E orarmos uns pelos outros para recebermos o perdão divino. Então, esta é a recomendação. Agora, para recebermos realmente, querido irmão católico e outros irmãos católicos que acompanham, para recebermos o perdão de Deus, realmente nós temos que confessar diretamente a Deus. Vou ler um texto para você e esse texto vai lhe ajudar a entender isso. Se encontra em Daniel, capítulo 9, no versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Aqui diz duas coisas, que o perdão pertence a Deus. E por que pertence a Ele? Porque nos temos rebelado contra Ele. Isso significa que devemos pedir o perdão a Deus, porque ao pecarmos, nós estamos ofendendo a Deus. Quando um de nós confessa um pecado a um sacerdote para receber dele uma orientação sobre quantos Pai Nosso ou Ave Maria se vai fazer para receber perdão, nós estamos, diríamos assim, pedindo desculpas para a pessoa errada. Por quê? Quando nós pecamos, nós magoamos quem? A Deus. Por isso precisamos pedir desculpas diretamente àquele a quem ofendemos, que é Deus. Então, encontramos na Bíblia essa série de textos, por exemplo, o Salmo 32:5, Davi fala assim, falando a Deus, não é? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, para Davi, para o profeta Daniel e para outros escritores bíblicos, realmente a confissão deve ser feita apenas a Deus. E a um ser humano, apenas quando nós cometemos um erro contra esta outra pessoa, tá bom?
Qualquer dúvida a mais, meu irmão, estaremos aqui à sua disposição, pode nos escrever, será uma honra para nós ajudá-lo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela pergunta. Ok, professor, muito bem. Outras perguntas chegaram pelo Facebook, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, ó. O Vitor Sampaio, ele diz o seguinte, essa é boa, hein? Os jovens aí estão acostumados, aí muita gente está acostumada com isso. Download é pecado? Olha a pergunta dele, download é pecado? Ora, se eu baixo um CD ou um programa que seja pago gratuitamente, que foi disponibilizado sem o consentimento do autor, é roubo, certo? Isso referente a coisas pagas. Ou seja, download é pecado? Olha aí, professor. Hoje é muito comum, a internet a gente baixa uma música que a gente gosta, baixa um CD que foi lançamento e ninguém está ali cobrando você, ninguém está olhando se você está fazendo certo ou errado. O que a gente pode aconselhar biblicamente, meu amigo? Olha aqui, pergunta importante. Êxodo capítulo 20, verso 15 diz assim, não furtarás. Este mandamento ele é muito amplo e ele se aplica também a esses casos. Quando se você e eu nos apropriarmos de algo que venha trazer prejuízo a outra pessoa, isto é sim uma espécie de furto. Então, não devemos, considerando este mandamento bíblico, nós não deveríamos fazer download de músicas ou filmes que não tenham sido disponibilizados pelos seus devidos autores, porque nós estamos roubando-os, impedindo que recebam seus direitos autorais, a não ser que o autor, mesmo comercializando o produto, ele em algum momento autorize que se utilize desse produto gratuitamente. Então, se queremos realmente levar a sério o mandamento de Êxodo 20, verso 15, devemos realmente não baixar coisas na internet que não nos pertençam ou que venham a trazer prejuízo para outra pessoa. Rapaz, você sabe que eu estou olhando para você aqui, olhando para a sua estante, eu estou vendo que tem uma coleção atrás de vocês aí com o número 1, 2, 3, 4, 5, 69. Você acredita que tem gente falando aqui que isso daí até parece uma mensagem subliminar, rapaz? Explica ali por que do 6 pula pro 9 ali, ó, comentário bíblico, porque não saiu ainda, não é? Lá, tá vendo em cima aí? Pois, tô vendo aqui. Olha aí, ó. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, telespectador. Ó, para você que falou isso, deixa de ser fanático, meu camarada. Né? Simplesmente é o seguinte, o comentário bíblico adventista existe aí do volume 1 ao 7. Eu estou aqui com ele até o volume 6, porque o 7 eu estou estudando um assunto. Depois ele vai para o 9, que é o Tratado de Teologia. E aí o outro volume, o 8, vai ser publicado, depois o seguinte, entendeu? Então, meu camarada, não seja fanático, né? Estude a Bíblia, assista o programa para estudar a Bíblia e não fica perdendo tempo com esse tipo de coisa, meu camarada. Vamos lá, professor. Mais uma pergunta boa aqui. É só pra gente matar a pau, Mas né? é O pessoal claro. tá participando, a gente tem que botar na mira, é isso mesmo. Tem que colocar tudo na mira. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. Próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi a Noemi. Noemi, ela é de Salvador, Bahia, e ela diz o seguinte. Gostaria de saber por que em João 3:13 diz que ninguém subiu ao céu senão Jesus. Mas em outras passagens da Bíblia, diz que teve outras pessoas que subiram ao céu. Então esse verso está errado ou outros estão errados? Professor, quando fala que só Jesus subiu ao céu, a gente sabe que em outras passagens diz que Elias foi ao céu, que o corpo de Moisés, né? Foi ressuscitado e foi ao céu. Como entender esse texto de João 3:13? É o seguinte, João 3:13 diz assim, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Se nós pegarmos isoladamente, o texto teremos problema. Então, o que nós temos que fazer? Vamos analisar o contexto dele. Vou ler com você a partir do verso 12 e aí vamos entender o que Cristo quis dizer aqui. Vamos ler a partir do verso 12, então, João capítulo 3. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, ou seja, para falar das coisas celestiais mencionadas no verso 12, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Cristo aqui, ampliando um pouquinho o contexto, de acordo com o Dr. Adam Clarke, Cristo aqui está refutando uma ideia
de que Moisés havia subido ao céu para receber a lei. E aí Cristo está falando o seguinte, lendo-se o verso 12, juntando as informações, ninguém subiu ao céu para trazer as mensagens celestiais, a não ser eu que de lá desci. Então é nesse sentido que Cristo está falando, ele não está contradizendo Gênesis 5:24, que afirma que Enoque foi para o céu, não é? Segundo Reis capítulo 2, que menciona Elias, e Judas 1:9, que menciona a ressurreição de Moisés. Portanto, leia João 3 a partir do verso 12, contextualize, entenda esse contextozinho histórico e aí você vai resolver o problema. Ok, professor, estou vendo um SMS que acabou de chegar aqui para mim. Ele vai entrar na mira. Deixa eu ver quanto tempo falta. Temos 2 minutos. Se não der para responder essa, a gente vai para o intervalo, mas eu vou colocar a pergunta. A pergunta do Alisson, de São Paulo, é o seguinte. Os adventistas acreditam na aniquilação da alma, como punição aos ímpios. Negam o sofrimento do eterno, do inferno. Se a punição pelos pecados simplesmente deixa de existir, o indivíduo que peca tende a sentir-se livre para cometer o pecado. Então, o adventista é comparado ao universalista? É isso mesmo, professor? A questão da aniquilação da alma é bíblica? Então, como é que fica a teoria do inferno? A questão do aniquilacionismo é totalmente bíblica e muitos eruditos, tanto católicos como protestantes, graças a Deus, estão abandonando esta heresia chamada tormento eterno. É óbvio que eu não vou ter tempo de ler as citações que eu gostaria e vou fazer isso no outro bloco, mas antes deixa eu reexplicar para você rapidamente esse argumento, meu irmão. Tem 2 problemas aí. Realmente, se o ímpio não tem nenhuma punição, a não ser a destruição final, então, na verdade, ele não recebe um castigo. Isso eu concordo com você plenamente. Agora, e se todos os ímpios recebem a mesma punição? Veja, se um pecador que pecou 80 anos recebe a mesma sentença que o diabo, que é o originador do pecado, ambos permanecerão para sempre no lago de fogo. Isso não seria um outro abuso da justiça? Depois do intervalo eu vou lhe explicar qual é a posição bíblica sobre o aniquilacionismo de uma forma equilibrada e vou ler aí uma citação de alguns teólogos também para você, tá bom? Então não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E no bloco anterior, nós estamos respondendo a questão da aniquilação da alma. Professor Leandro Quadros, continue aí, meu amigo. Vamos lá, eu vou ler aqui 2 citações de teólogos protestantes para esse nosso irmão que fez a pergunta. E aí vou apresentar um texto bíblico que demonstra a posição equilibrada sobre o assunto. Primeiramente, o Dr. John Stott, teólogo anglicano, ele escreveu o seguinte: emocionalmente, eu acho o conceito de tormento eterno intolerável e não entendo como pessoas podem viver com ele sem ter cauterizados os seus sentimentos ou ser partidos sob a tensão. E aí ele continua: e a fim de responder esta pergunta, precisamos pesquisar o material bíblico novamente e abrir a mente para a possibilidade de que as Escrituras aponta na direção do aniquilacionismo e que o tormento eterno consciente é uma tradição que tem que ser suplantada pela suprema autoridade das Escrituras. Então, essa é a opinião do teólogo John Stott. A outra opinião que eu vou ler é do doutor Basil Atkinson, também é um teólogo protestante, também não é adventista, e olha o que ele conclui. Falando do termo castigo eterno, ele diz o seguinte: quando o adjetivo aionios, que é eterno no grego, com o sentido de eterno, é empregado no grego com o substantivo de ação, ou seja, castigo ou castigar eternamente, não é? Faz referência ao resultado da ação, não ao processo. Assim, a expressão castigo eterno é comparável à eterna redenção
e salvação eterna, ambas sentenças bíblicas. Ninguém supõe que estamos sendo redimidos ou sendo salvos para sempre, como um processo. Fomos redimidos e salvos de uma vez por todas por Cristo, com resultados eternos. Do mesmo modo, os perdidos não estarão passando por um processo de punição para sempre, mas serão punidos uma vez por todas com resultados eternos. Por outro lado, o substantivo vida não é um substantivo de ação, mas um que expressa uma condição. Assim, a própria vida é que é eterna. Então, esses teólogos reconhecem que essa questão do tormento eterno ela é uma heresia e não pode ser respaldado pelo ensinamento bíblico. Agora, qual é o ensinamento bíblico a respeito do castigo dos ímpios? Vou ler apenas um verso dos muitos que existem para você perceber como a mensagem bíblica é equilibrada. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que esse texto nos mostra, querido irmão? Graus de castigo. Esse é o ensinamento bíblico. Dependendo da rejeição à verdade, do tempo de rejeição e considerando outros fatores, uns serão realmente mais castigados no lago de fogo do que outros. Nós não podemos dizer que na segunda vinda de Cristo realmente todos os indivíduos só terão como castigo a aniquilação. Realmente não pode ser isso. Agora o outro extremo vai para um lado diabólico. Você já pensou Deus atormentar para sempre, num lago de fogo, o indivíduo que pecou por 80 anos e não aceitou a Jesus, da mesma forma que vai atormentar o pai do pecado, que é o diabo? É a mesma coisa que um tribunal hoje condenar à prisão perpétua tanto um criminoso hediondo quanto um ladrãozinho de galinhas. Então você percebeu? Esses dois extremos devemos evitar. Devemos crer no aniquilacionismo bíblico que ensina a gradação de castigos. Agora, crer num tormento eterno, sendo que a vida eterna é só para quem aceita Jesus, é uma blasfêmia, obviamente. Então eu convido o irmão, a todos os irmãos protestantes e católicos a reavaliarem essa doutrina, assim como muitos outros teólogos têm feito. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta, deixa eu ver, já sumiu daqui. Ela chegou então pelo Facebook, quem mandou foi o Francisco Chagas e ele diz o seguinte: como aconteceu a organização dos livros da Bíblia? Foi a Igreja Católica quem fez isso? A gente sabe que a Bíblia Sagrada, composta de vários livros, do Velho Testamento e do Novo Testamento, foi organizada isso em um período. Quem fez a organização dos livros, capítulos e versículos, professor? Olha, este é um assunto muito amplo, existem livros inteiros só sobre isso e eu vou dar um breve resumo para o nosso telespectador e ouvinte. Primeiramente, não podemos jamais aceitar a ideia de que a Igreja Católica criou ou assim elaborou a Bíblia que nós temos. Por quê? O que aconteceu nos concílios foi que a igreja reconheceu aquilo que a igreja cristã primitiva já tinha reconhecido como livro inspirado. Por exemplo, os livros do Novo Testamento, como que os cristãos reuniram esses livros? Primeiramente, naquele período do cristianismo primitivo, existiam muitos judeus gnósticos que não acreditavam na encarnação e divindade de Cristo, especialmente na encarnação de Cristo, e que estavam escrevendo evangelhos e cartas paralelas para tentar contradizer aquilo que os evangelistas haviam escrito. Então, o que a igreja cristã fez? A igreja cristã considerou alguns fatores para declarar um livro inspirado ou não. Um deles, a apostolicidade. O livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém que esteve muito perto de um apóstolo.
Esse livro está em harmonia com a revelação anterior do Antigo Testamento? Então, sobre a orientação do Espírito Santo, a igreja primitiva fez isso. E quando você lê um texto aqui do apóstolo Pedro, que se encontra em 2 Pedro 3,16, 15 e 16, você percebe que antes de existir o catolicismo apostólico romano, a igreja cristã já reconhecia as cartas de Paulo como pertencendo à Bíblia. Olha que interessante, isso aqui é informação bíblica. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Veja, Pedro considera os escritos de Paulo como pertencendo às demais escrituras. Isso aqui foi muito antes de existir o catolicismo romano. Então, os concílios realizados pela Igreja Católica, eles, na verdade, confirmaram aquilo que a Igreja Cristã já tinha aceito. Já os livros do Antigo Testamento, a tradição cristã ensina que, muito provavelmente, eles foram reunidos por Esdras e Neemias. Por quê? Por eles terem sido profetas escribas e por não se perceber nenhum livro do Antigo Testamento incorporado na lista de livros após eles, então isso realmente evidencia que eles escolheram. Resumidamente é isso. No meu livro, no volume 2, eu tenho uma explicaçãozinha mais detalhada sobre isso. Agora, realmente, não tenha dúvida alguma, os concílios apenas confirmaram, reconheceram aquilo que a igreja primitiva já tinha reconhecido muito antes. Muito bem, professor. Falando nesse mesmo tema da questão bíblica, a pergunta, deixa eu ver aqui quem que é, se tem um nome, não tem. Não, é Leandro, seu xará, viu? Opa! Leandro de Sorriso, Mato Grosso. Aí, Leandro, sua pergunta está na mira. Seu xará diz o seguinte: narrando a ressurreição de Jesus, Mateus 28:9 diz que as mulheres abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. No entanto, em João 20:17, narrando a mesma história da ressurreição de Jesus, ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Então, já que os livros aí da Bíblia estão aí, foram organizados pelos homens, será que não existem vários erros aí na Bíblia de tradução, chegando a ponto até de prejudicar ou, quem sabe, ameaçar certa doutrina? Uma vez que tem várias coisinhas aí que a Bíblia apresenta, algumas coisas que não batem. Esse texto é um. Afinal de contas, as mulheres tocaram em Jesus antes dele subir ao céu ou não? Na verdade, temos que analisar da seguinte forma, querido telespectador e ouvinte: os evangelhos, eles são relatos da vida de Cristo, obviamente. Nós temos que entender como se dá o processo de inspiração, para nós podermos compreender por que alguns evangelhos diferem em alguns aspectos. Por exemplo, Paulo em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Isso significa que o que está na Bíblia foi preservado pelo Espírito Santo e que aquilo que você e eu precisamos para a salvação e para termos um conhecimento de Deus está revelado aqui, certo? Um outro aspecto que devemos analisar é que 2 Pedro 1, 19 a 21, menciona que a Bíblia tem dupla autoria. Diz assim o texto: jamais qualquer profecia foi dada por particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia é um livro com dupla autoria. Isso significa que no processo de inspiração, na grande maioria das vezes, Deus não inspira as palavras do profeta, Deus inspira a mente do profeta. E o profeta expressa as ideias inspiradas com as suas próprias palavras. Então, o que acontece? Se você ver o mesmo filme que eu, mesmo você e eu sendo xarás, com o mesmo nome,
nós não vamos contar o mesmo filme da mesma maneira. Você vai contar de uma forma, eu vou contar de outra. Isso significa contradição? Não. É que pela sua visão de mundo e pela minha visão de mundo, nós captamos do filme aquilo que mais nos chamou a atenção. Isso aconteceu com os evangelistas. Eles analisaram os eventos, registraram segundo a visão de mundo deles, porque a inspiração atua na mente e preserva a individualidade do profeta. Então, realmente, na sua ressurreição, Cristo pediu para Maria Madalena não detê-lo, não tocá-lo, enquanto ele não tivesse a certeza de que o seu sacrifício foi aceito. Depois que ele teve certeza, ele aceitou a adoração. Então, na verdade, um relato complementa o outro. Tenha em mente esta forma, este modelo de inspiração bíblica, que é o modelo de inspiração do pensamento, e aí você não vai ter dificuldade para entender os relatos complementares que se encontram nos evangelhos. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Gustavo, do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: boa noite, sou espírita. Se a salvação é pela fé somente, por que Jesus disse que a vida eterna se ganha praticando o amor ao próximo, tanto na parábola do samaritano como no grande julgamento? E aí, professor, a salvação é somente pela fé ou por obras também? Muito boa essa pergunta do nosso irmão espírita, o Gustavo, não é? Gustavo, isso mesmo. Gustavo, essa sua pergunta foi muito importante. Eu vou ler um texto, Gustavo, que se encontra em Efésios 2, 8 a 10, que vai equilibrar este assunto e nos explicar qual é o papel das obras na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que quer ser salva. Então, Efésios 2, 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vou ler até aqui a princípio. O texto diz que a salvação realmente é um presente de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, no céu, na eternidade, nenhum de nós vai poder dizer assim: olha, eu estou aqui porque eu fui o cara lá na terra, né? Eu estou aqui porque eu fui o santo lá na terra, que eu fui o bambambam, porque eu fiz muitas obras de caridade. Não, todos os que estiverem lá estarão pela graça de Deus, porque um dia o sacrifício substitutivo de Cristo possibilitou isso. Agora, isso significa que as obras não têm uma importância na nossa vida? Também não. E aí eu vou ler o verso 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Qual é a mensagem bíblica, irmão Gustavo? Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Não somos salvos pelas obras, mas também não podemos ser salvos sem obras. Seria uma contradição? Não. É que as obras revelam o tipo de fé que nós temos. Revelam se a nossa fé é uma fé operante que transforma a nossa vida. De acordo com 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, o nosso irmão que é espírita, não fala apenas para o Gustavo, mas para todo irmão espírita, não pode ver as obras como uma forma de atingir o favor de Deus. Porque isso é negar realmente a doutrina da justificação pela fé. Mas, se o irmão espírita ver as obras como resultado da graça de Deus atuando na sua vida, como resultado de uma vida já salva por meio de Cristo, aí você vai compreender as obras da perspectiva correta. Tá bom? Muito obrigado, meu irmão, por sua pergunta. É uma honra ter a sua companhia também no nosso programa. Aqui na Mira da Verdade, você fica com o momento da mentira. O momento da mentira de hoje tem como base uma interpretação totalmente distorcida de Mateus 5,13. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Muitos adeptos da nova era,
ensinam que esse texto, quando afirma que somos o sal da terra, está ensinando que nós somos deuses e que nós devemos ajudar outras pessoas a descobrirem aquele Deus que está dentro delas. Com muito respeito, tenho que dizer que essa interpretação é mentira. Essa interpretação não é verdadeira, por quê? Primeiramente, qual é a função do sal no contexto bíblico? O sal existe para preservar, ele era utilizado para preservar os alimentos e, obviamente, dar o sabor. Então, quando Cristo fala que somos o sal da terra, ele está dizendo que nós devemos dar sabor à vida das pessoas e que devemos preservar a vida das pessoas por meio do conhecimento do evangelho que vamos transmitindo. Devemos preservar a sociedade por meio da nossa influência. O texto não fala em hipótese alguma de que somos deuses e que nós devemos ajudar outras pessoas a descobrir a divindade dentro delas. Até porque Jesus, tendo sempre como base o Antigo Testamento, que era a Bíblia dele, o Antigo Testamento, em Isaías 43, verso 10, diz assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Biblicamente só existe um Deus. Portanto, a teoria panteísta de que Deus se encontra em todas as coisas e que nós também somos deuses, realmente é uma teoria mentirosa e nós não podemos aceitá-la. Muito bem, professor. Próxima pergunta por SMS. Quem mandou foi o Natanael. Ele é de Parauapebas, no Pará. Um abraço aí a todos os paraenses que acompanham o programa Na Mira da Verdade e ouvem também através da Rádio Novo Tempo de Belém. A pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber por que Deus e os anjos permitiram que o Éden fosse violado pelo mal? Não era um lugar santo, inviolável? Satanás teve acesso direto? Que alerta Adão e Eva tiveram? Interessante, professor. No Éden, criado por Deus, as criaturas de Deus estavam ali. Era um lugar santo. Como que o diabo teve acesso lá, professor? Como entender isso? Primeiramente, se Deus não tivesse deixado Adão escolher entre o bem e o mal, Deus teria violado a consciência de Adão e Eva. Deus teria violado o livre-arbítrio. Então Deus teria. Nós temos que entender Deus não como um gênio da lâmpada mágica, que faz as coisas só do jeito que Ele quer e que não respeita o pedido de ninguém. Não, pelo contrário. Deus não age como nós queremos. E Deus tem como base do seu governo a liberdade de escolha. Agora, Deus advertiu sim Adão e Eva. E aqui é que está o detalhe. Em Gênesis 2, 15 a 17, lemos o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus advertiu: filho, se você comer deste fruto, você vai estar desobedecendo uma ordem minha, e você vai se afastar de mim e perderá a imortalidade. Deus avisou. E um outro detalhe, Deus pede para ele não ir até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso significa que Satanás estava restrito só ali. Satanás não podia sair dali para tentar Adão e Eva. Ele estava restrito ali. Então Adão e Eva tinham um planeta inteiro para ir, tinham que ir justamente lá onde Deus falou, não vão. Se Deus tira qualquer possibilidade deles escolherem o errado, Deus não seria amor. Porque o amor não se impõe, amor se conquista. Então realmente o problema não está com Deus. O problema está no exercício indevido que Adão e Eva fizeram do livre-arbítrio. E considere, Deus avisou-os de todas as formas. Ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta chegou aqui por SMS e é interessante, inusitada. A pergunta
Deixa eu ver se tem o nome. O Júnior Rocato, de Osasco, São Paulo. Um abraço a Osasco, que também tem canal aberto da Novo Tempo, canal 46, e acompanha toda a programação aí através da TV aberta. A pergunta dele é a seguinte: se Jesus estivesse no meio de nós hoje, ele estaria frequentando locais impróprios para salvar pessoas? Exemplo, barzinhos, prostíbulos e até mesmo, quem sabe, parada gay? Aproveito para dizer se este comportamento seria eficaz e se nós o fizéssemos. A gente vendo a história de Jesus, a gente percebe que Jesus foi lá com os escarnecedores, sentou lá com os cobradores de impostos, e a gente percebe que o povo se escandalizou com isso. Será que o cristão, ele pode, quem sabe, sair para ajudar as pessoas a evangelizar nesses meios promíscuos? Quem sabe, podemos dizer assim? Primeiramente, devemos considerar uma coisa. Jesus, quando comia, juntamente com prostitutas, obviamente com todas as classes de pessoas, Cristo estava demonstrando o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Não é? Deus considera uma prostituta ou uma não prostituta, um homossexual ou um não homossexual com o mesmo valor. Então, de acordo com Romanos 2,11, Deus não faz acepção de pessoas. Agora, quando Jesus se encontrava com todas as classes de pessoas, ele não ia nos lugares impróprios. Por quê? Para você ver, por exemplo, quando Jesus se encontra com a prostituta e com os coletores de impostos, ali entre eles estavam também os judeus. Então não era, por exemplo, um prostíbulo. Agora, digamos que Cristo fosse até um prostíbulo. Lembre-se que Cristo era humano, mas ele era divino humano. Cristo não conhecia o pecado, ele não era tentado internamente como nós somos. Você e eu somos muito diferentes. Se você e eu irmos a certos ambientes para tentar falar de Deus, com certeza nós seremos influenciados, porque a nossa natureza é corrupta. Tá? Então o que nós devemos fazer? Nós devemos sim estar perto de todas as pessoas para evangelizá-las, mas nos lugares corretos. Tá bom? Então lembre-se do princípio do Salmo 1. Né? Versos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tá ok? Muito bem, professor, muito bem. Bom, o nosso tempo está correndo aí, mas eu não poderia deixar de apresentar a você a revista que oferecemos aqui no nosso programa, Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista é um curso bíblico com 16 lições que você vai poder estudar os mais diversos assuntos da Bíblia para você aprender mais e mais sobre esse conteúdo maravilhoso que é a Palavra de Deus. Para você ter essa revista aí na sua casa, sem pagar nada, é um presente nosso para você, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, você vai ver a imagem desta revista lá no nosso blog, você vai clicar nela e você vai ser direcionado para um campo onde você vai preencher os seus dados postais. Lá você vai colocar tudo certinho e ela vai chegar aí na sua casa. É um presente nosso para você, então peça hoje mesmo, tá bom? Revista Verdades para o Tempo do Fim. Professor, o nosso tempo já acabou e a gente vai ter que se despedir aqui para se encontrar no próximo programa. Tudo bem, Deus abençoe você, Tito. Obrigado, amigo telespectador e ouvinte, por suas perguntas. Que Deus guie a sua vida, que Deus lhe abençoe. E não se esqueça de que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, sempre os seus questionamentos, sempre as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.